Folha FM. Folha no Ar, primeira edição está de volta, depois do intervalo, e temos aqui nos estúdios da Folha FM, a Luísio Abreu Barbosa, temos Arnaldo Neto e a presença do nosso convidado, Vladimir Garotinho. Vamos seguindo com Arnaldo. Vladimir, na nossa entrevista que você citou aqui, teve a entrevista que saiu no domingo na Folha da Manhã, foi na semana passada que a gente conversou, foi na sexta-feira passada também, né? Sexta-feira. Na sexta-feira passada. E a gente estava falando sobre o clima em Brasília. Uma semana depois teve lá Paulo Guedes na CCJ, o Tchutchuca e Tigrão, né, do filho do Zé Dirceu. Lamentável episódio. Então, eu gostaria de saber como está o clima em Brasília, principalmente nessas agendas reformistas que são aí a marca do governo e precisam avançar, né? Olha, o clima em Brasília é o pior possível. Infelizmente, eu estava, inclusive, na audiência. Eu, inclusive, fiz alguns vídeos e postei no Instagram do momento, inclusive, daquela confusão. Eu estava lá, acompanhei a audiência. Foram, 8 horas, 9 horas de audiência seguida. O que nos deixou chateados no primeiro momento, primeiro porque dos inscritos para falar, só se inscreveu para falar num primeiro momento oposição e apenas o líder do governo falou tentando defender naquele primeiro momento a reforma. Nenhum outro parlamentar, digamos assim, que apoia a reforma se inscreveu para poder falar. Então, ficou um clima ali de tentando acuar o Paulo Guedes, a oposição fazendo perguntas com fundamento, inclusive. E uma crítica construtiva é que eu estava lá, diferente do que foi divulgado por alguns parlamentares que apoiam a reforma. Se você perguntava para o Paulo Guedes sobre abacate, ele estava respondendo sobre laranja. Ele não enfrentava diretamente os questionamentos. Inclusive, a minha irmã, a deputada Clarissa, ela fez 7 perguntas no tempo dela ao Paulo Guedes. Ele não tinha respondido nenhuma. Muito mal, tentou responder a uma, aí pediu depois as perguntas por escrito para ela e fez pior. Ele reescreveu a pergunta dela para responder o que ele queria, a equipe dele. Eu estava lá, eu vi. Então, assim, aquilo gerou uma insatisfação muito grande, principalmente por parte dos deputados de oposição, que tem críticas severas à reforma. E aí, sim, no segundo momento, que o Paulo Guedes pediu uma pausa, até porque estava muito tempo falando, e o governo se articulou para, num segundo momento, as pessoas começarem a defender o Paulo Guedes e a reforma ali. E aí começou uma briga de ideologia e não de discussão de mérito. Porque quando entra ali a direita, vamos dizer assim, os defensores da reforma, do jeito que ela está proposta, e uma parte da esquerda que defende uma reforma, mas não essa, e uma outra parte que não defende nada, que quer que não passe a reforma, começou-se uma briga, nesse segundo momento, de uma briga de ideologia política e não se discutir no mérito da matéria que estava ali. E foi um episódio lamentável. Eu acho que o parlamentar lá, o Zeca, não precisava ter feito aquilo, é até um gesto de desrespeito com o ministro que estava lá. Chulo, né? Chulo, não precisava ter acontecido aquilo. Quem perde somos nós mesmos, parlamentares. Aquilo pequena, o Congresso ficou feio, na minha opinião, ficou feio para o parlamento, porque ele é um parlamentar, então ele estava ali na condição de representante do parlamento. Fica feio, mas, de fato, o Paulo Guedes respondeu a muito pouca coisa do que foi questionado diretamente. Ele respondia de uma forma conceitual o que ele acredita, e é louvável que ele defenda o que ele acredita, afinal, ele é o grande mentor dessa reforma, então ele acredita nela, ele estava ali defendendo o que ele acredita, mas de uma forma muito genérica, não respondendo a questionamentos, às vezes, diretos sobre assuntos específicos que cada parlamentar perguntava. Agora, então isso criou, como eu falei aqui, um problema, porque começou a esquerda mais raivosa a bater, entrou depois a base assim, do governo que apoia a bater na esquerda, virou uma briga ideológica, e, infelizmente, saiu uma audiência ali que poderia ter sido muito mais produtiva e acabou não sendo. Agora você coloca aí que tinham vários grupos, né? Um grupo que quer que a reforma passe como está, outro que quer que não passe nada, outro que quer que altere alguma coisa, e você se enquadra em qual desses grupos nessa questão da reforma da Previdência e por quê? Eu me enquadro no grupo que acha que precisa haver uma reforma, mas que discordo gravemente, seriamente, de vários pontos colocados ali. A gente tem que entender que é uma questão de matemática, é aritmética. A gente não pode achar que não precisa de uma reforma. O déficit da Previdência ele aumenta 40, 50 bi por ano. O sistema está falido, ele está quebrado. A gente precisa entender isso. Eu não sou aquele partidário de dizer que a Previdência é superavitária. Não, ela não é superavitária, porque ela
a seguridade social... Lula disse isso em entrevista exclusiva para mim, ele pouco Não, mas- antes de ser condenado. Mas mesmo aqueles... Foi 2017, dezembro de Mesmo- 2017. Olha só, eu acompanhei, eu pedi, inclusive, esse estudo lá na liderança do partido. Existia um grupo, até recentemente, que dizia que ela era superavitária. Esse grupo, hoje, esse próprio grupo já reconhece que não é mais superavitária. Inclusive, eu queria que essas pessoas que dizem que ela ainda é hoje superavitária trouxessem os números atuais. Porque isso é discutido em 2016, que ela era superavitária. Não, ela hoje não é mais superavitária, porque ela sustenta saúde, ela sustenta assistência e ela sustenta a previdência social. Quando você pega o dinheiro da saúde e joga para a previdência, ela passa a ser superavitária. Mas isso é cria um rombo na saúde. Se você tira da Seguridade e joga para a Previdência, ela passa a ser superavitária. Mas você está criando um rombo na Previdência. Na Seguridade. Então, o modelo como um todo, que é um tripé de saúde, assistência e previdência, ele está falido. Ele vai quebrar e vai levar o país... Aliás, já está quebrado e vai levar o país à insolvência. Então, assim, a gente precisa entender que uma reforma é necessária. Mas não podemos aceitar, Luiz, tirar o BPC. Isso é uma conquista cidadã. Nós não podemos aceitar, por exemplo, que um professor esteja no regime igual ao do cidadão comum, tendo que contribuir 40 anos para ter direito à aposentadoria integral. Um professor que vive em sala de aula, que ganha pouco, que enfrenta muitas vezes, eles dão aula em comunidade, que enfrentam problemas ali no dia a dia, tem problemas até professores com problema psicológico, de ameaça de alunos, enfim, em comunidade carente. A gente não pode aceitar que um professor tenha que contribuir 40 anos para se aposentar com 65. A gente não pode aceitar... O professor tinha uma idade especial de aposentadoria antes. Tinha. A gente não pode aceitar... Não, ainda tem, não passou Ainda a tem, reforma. não passou a reforma, ainda é tem. verdade. A gente não pode aceitar, por exemplo, que um trabalhador rural, que tem um trabalho braçal, tenha que contribuir 40 anos. Ele não vai viver para contribuir 40 anos, porque o trabalho braçal, de exposição no sol, de fisicamente impossível ele conseguir contribuir 40 anos para ter direito a uma aposentadoria integral. Ele vai se aposentar se conseguir com muito pouco. Então, assim, a gente precisa discutir algumas questões que precisa que o governo tenha um entendimento que nós, parlamentares, que nós somos eleitos, nós temos as nossas bases que nos cobram. E quando se diz no Congresso, né, aliás, na mídia, que o Congresso está querendo fazer toma lá da cá com o presidente, não é nada disso. Eu vou falar aqui pelo exemplo da minha bancada do PSD, tá? Inclusive, teve um encontro ontem do presidente do meu partido e do líder do meu partido com o presidente Bolsonaro. Ali não teve pedido de nada. Ali não teve... O governo também não ofereceu Essa nada. história que ele estava gravando as conversas, você ouviu isso, né? O Bolsonaro? Não, eu não ouvi que o Bolsonaro estava gravando. Eu vi que uma deputada estava gravando, Não, que é do A PSL. Globo soltou ontem Não. que começou a rolar esse boato, que ele está gravando Não, as conversas. Não, eu não ouvi Foi esse tema de boato. debate Não, na e Globo, não né? acredito que o presidente faria e isso. esse deputado do PSL seria alguém com cargo de confiança? É uma deputada do uma PSL. liderança, Que né? dizem os deputados que ela tem mania de gravar as conversas, enfim. Mas, enfim. Então, houve uma reunião ontem do líder do meu partido. Marcar encontro em sauna agora. Oi? Marcar encontro político agora em sauna. É, assim era na máfia russa. Na máfia russa, os encontros eram na sauna, todo mundo Pelado. pelado para ninguém gravar o outro. Que fase terrível que nós estamos chegando no nosso país. Mas, enfim, houve uma reunião ontem do líder do nosso partido, do presidente do nosso partido, com o presidente Jair Bolsonaro, onde não se pediu nada, onde também não foi oferecido nada, mas que foi feita uma conversa. Olha, presidente, o senhor é o presidente da República e um ex-congressista. O senhor precisa fazer política. O que é fazer política? Você não pode confundir política com Toma lá da cá. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo, né? deixa eu dar um exemplo pessoal meu. Aí eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu estive no Ministério da Saúde levando demanda dos hospitais de campus. Fui muito bem recebido pelo chefe de gabinete do ministro e passei todas as demandas para ele, estou acompanhando semana a semana. Só que eu estou lá como parlamentar eleito há 2 meses e alguma coisa. Eu estou tentando uma audiência com o ministro para resolver, porque, por exemplo, a Beneficência Portuguesa, ela está há 11 anos fazendo habilitação de leito de UTI neonatal. 11 anos. O processo está pronto, aprovado, com todas as exigências cumpridas, faltando publicar a portaria. Eu sou deputado, eu quero ser atendido. Isso é tomar lá da cá? Não, isso não é tomar lá da cá. Eu fui eleito para isso.
para representar a minha região, o meu município e as instituições que me procuram. Eu não consigo resolver um problema simples. Então a queixa da maioria dos parlamentares que está lá é de que não consegue ser atendido pelo governo e às vezes sequer recebido pelo ministro. Mas nesse caso que você está falando, Vladimir, não é aquela famosa história de criar a dificuldade para vender a facilidade? Mas nesse caso eles estão criando uma dificuldade e essa dificuldade pode não aprovar a reforma que é importante para o país. Exato, Agora, não, mas é isso que eu digo. Porque a gente criação da barganha. inclusive, questiona se o presidente Bolsonaro é a favor da própria reforma, porque ele não defende. Ele não vai para a linha de frente defender a reforma. Até porque durante 30 anos ele votou contra. Sim. Antes da eleição ele dizia que se aposentar com 65 anos era um absurdo, era um crime. E agora ele não vai à linha de batalha, ele não vai ao Congresso, ele é um ex-congressista, ele conhece aquela casa como ninguém. Ele tem que ir para a frente de batalha e fazer política. Não podemos confundir fazer política com tá bem claro. essa história de velha política. Por exemplo, a mesma deputada que tem mania de gravar os parlamentares, e aqui não quero citar nome porque eu não quero apontar dedo para ninguém, ela andou com uma lista de cargos do governo federal oferecendo às bancadas. Isso não é tomar lá da cá? Então, assim, o próprio governo está tentando no varejo... E é um toma lá da cá, tipo cambista, né? Não, Parece o cara que foi ela estava tentando no varejo conseguir uma base de apoio para aprovar a reforma da Previdência, oferecendo o cargo. Eu, quando me foi oferecido, não por ela, mas por outro deputado que eu vi a lista, os cargos que tem, que falar, eu não quero. Eu quero ser atendido. Eu quero poder ligar para o ministro da Infraestrutura, marcar uma audiência com ele para tratar sobre o contorno de Campos. Eu quero ser atendido pelo ministro da Saúde para marcar audiência para tratar dos hospitais. Eu não quero tomar lá da cá. Então não existe isso. Se ele continuar nessa lógica de enfrentamento com o Congresso, a gente já viu no que deu. Né? Duas vezes, Fernando Henrique publicou... A gente já viu no que deu. E assim, rapidinho, só para encerrar. O receio do Congresso como um todo hoje, é uma discussão unânime lá dentro, é que isso vai levar a uma ruptura de instituições. E com esse modelo de enfrentamento, de ruptura de instituições, a gente já viu no que deu e o Brasil não aguenta mais isso. A gente não aguenta mais isso. Essa coisa de enfrentamento do Congresso com o Executivo acaba em Como eu falei, a gente vive num país presidencialista com uma Constituição parlamentarista. Se o Congresso quiser engessar o governo, vai engessar, o que é uma lástima. Porque o Brasil não tem mais tempo para poder perder. A criação das emendas impositivas de bancada, que eram antes uma sugestiva e muito pouco cumprida, já não seria uma aprovado resposta 2 turnos no Senado, quando o Paulo Guedes estava falando na comissão. Não, olha só, isso é um pleito antigo, tá? Isso já foi, inclusive lá atrás, quando se criou a emenda impositiva individual do parlamentar, a ideia é que se criasse a impositiva de bancada. Lá atrás, quando, acho que não me engano, no governo Dilma, a ideia dos parlamentares era conseguir fazer a emenda impositiva de bancada, porque o valor é maior, para não passar a de bancada, porque naquele momento achavam que iam engessar o orçamento, passou a individual. Né? Inclusive, o presidente Bolsonaro era parlamentar e defendia que se aprovasse a emenda impositiva de bancada. Isso, para nós parlamentares, é um ganho sensacional, porque você consegue projetar uma despesa, projetar um investimento para o seu Estado e agora ele tem a obrigação de ser cumprido, porque o que efetivamente acontecia é que no máximo 50% das emendas de bancada eram efetivamente executadas. Por exemplo, eu estou tentando viabilizar, conversando com parlamentares, uma emenda, vou tentar de valor total, talvez não consiga de valor total, mas estou em conversa com o pessoal da UF aqui de Campos para terminar o prédio da UF que está lá no Esqueleto. Que é só uma emenda de bancada... Na Beira-Rio. Só uma emenda de bancada para conseguir terminar aquele prédio. Então, assim, se eu conseguir botar no orçamento da União, eu vou ter a convicção dessa vez que aquela obra vai ser feita, porque eu não tinha. A gente tinha que de fato, colocar no orçamento e ficar fazendo uma peregrinação e mendigando os ministros, a verdade é essa. Isso sim é tomar lá da cá. Eu tinha que ir lá, botar no orçamento e ficar lá toda semana pedindo, todo mês pedindo, para ver se a emenda saía. Hoje não. Se eu conseguir colocar, por exemplo, essa emenda de bancada para terminar o prédio da UF, eu vou ter convicção que vai sair, o que vai ser um avanço para a nossa cidade, porque hoje, o Aloysio deve saber, os alunos da UF estudam em container. Ou seja, estudam num local completamente inapropriado e com isso a UF está perdendo aluno.
né? Porque os alunos não querem estudar numa condição precária daquela. E a UF, ela é financiada por aluno inscrito. Então a UF está perdendo receita. Eu tive uma reunião lá logo após que eu assumi o mandato, aliás, logo após de eleito, antes de assumir o mandato, com o reitor, com alguns professores e com um grupo de alunos. Eles estão muito preocupados com o futuro da UF de Campos, porque ele está cada vez mais perdendo aluno, porque o prédio está lá e um esqueleto gigante daquele, um prédio fantástico que não consegue terminar porque não tem orçamento. Agora, a gente você falou, chegou aqui a UF, Campos, eu quero tentar no Plano Nacional de novo. Você falou que, você já afirmou na entrevista, está falando aqui de novo, que como a reforma está, não passa. Não passa. Qual é o risco de não passar? Quer dizer, e se não passar, como é que fica o governo? Há governo sem reforma de Previdência? Há qualquer governo sem reforma de Previdência? Não vai ter governo e nós não sabemos o que Porque vai não ser. é só UF, aí é UF, IFE, PRF, não vai Forças ter, Armadas. não vai ter, olha só. Eu acho que claramente vai ser um momento até a aprovação ou não da reforma e outro momento após, tá? Não aprovando a reforma, nenhuma reforma, vamos dizer assim, porque acho que alguma coisa passa, tá, Luiz? Mas também a gente tem que ver o que passa e o que isso vai representar em números. Sim, o trilhão, o famoso 1 trilhão. Eu não sei se passa um trilhão. Se fala 900 milhões. Se passa... 900 bilhões. Tô É, igual o Paulo Guedes, errando um zero. milhão por bilhão. É. Então, assim, se passar 800 bilhões, 900 bilhões, já é uma coisa fantástica. Eu tenho medo que não passe nem isso, né? Mas já vai ser uma coisa fantástica. Mas, assim, se não passar nenhuma reforma, é muito ruim para o nosso país. Nosso país vai beirar a insolvência. Sim. Ninguém vai querer colocar dinheiro aqui. Nenhum investidor vai querer aplicar num país, porque quando você O não... Brasil vai virar o Estado do Rio de Janeiro. Quando você não aprova a reforma, você tem dois fatores imediatos. Primeiro é inflação. Vai subir. Segundo é o reflexo no câmbio. O dólar vai disparar. O investidor estrangeiro, quando vem aqui, ele vai aportar dinheiro em dólar. Então, vamos supor que ele aporte hoje com o dólar a R$4. O dólar vai disparar, vai para R$6 daqui a pouco. Ele não consegue justificar e nem recuperar o investimento dele. Então, não vai ter quem aporte dinheiro no nosso país. Então, as pessoas precisam entender que, independente de ideologia política, a reforma ela é necessária. Eu me coloco aqui, você perguntou como eu me coloco. Eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu não vou me rotular. Eu estou aqui para ajudar o país. Se você perguntar o que eu acredito, tem muitas ideologias da direita que eu gosto, da esquerda que eu gosto. Eu acho, por exemplo, um erro da esquerda brasileira se rotular. O erro da esquerda brasileira é se rotular com coisas que não são bandeiras históricas dela. Ela copia a esquerda europeia, a esquerda americana, que não é bandeira da esquerda brasileira, nunca foi. Por exemplo, a questão de costumes. Ela trouxe para ela um desgaste que nunca foi dela. Então ela se rotula e quando ela se rotula, ela se diminui. Assim, mas você fala em investimento, desculpa, mas a questão não é nem só essa. A questão é que se não passar reforma nenhuma, o Brasil vai sofrer o que sofreu o Estado do Rio de Janeiro há pouco tempo atrás. Não vai tem pagar dinheiro salário. para pagar ativo, não é nem inativo. Não tem. Quer dizer, não é só UF, é UF, o ENF, Não paga nada. PRF, Forças Armadas. Não paga nada. Se não passar a reforma, os cálculos que eu escutei, eu não tenho esse número para te dar aqui, mas que em 4 anos, no máximo, o Brasil não tem dinheiro para nada. Para nada. Porque hoje, Luiz, o dinheiro já é muito curto. A gente paga hoje 100 bilhões de dólares, daria hoje aí 400 bilhões de reais, de rolagem da dívida pública. Só de rolagem. Fora a amortização, que não está pagando nada. Bom, 8 horas, 2 minutos, isso é assustador, né? 8 horas e 2 minutos. Vamos a um pequeno intervalo. Voltamos já com Folha no Ar, primeira edição aqui na Folha FM. Folha FM.